Fora da Caverna especial para vocês. Olha só, temos duas coisas aqui. Um vídeo meio de continuação de uma discussão que a gente está fazendo essa semana sobre a questão educacional. Hoje foi dia de Enem. Então, olha só, eu estou postando lá nos canais, né, principalmente no canal do Prof. Xandão, sobre o Enem. Daqui a pouco tem live lá, você vai lá ver, quem quiser ver numa gravada, ver ao vivo, veja como quiser. Mas antes, deixa eu lembrar vocês o seguinte, eu andei postando, inclusive nos stories, isso aqui. Só um em cada 4 alunos que sai da escola pública faz o Enem. Então houve uma redução que em 2018 para 2019 eram 50%, hoje está menos de 30%, certo? Um em cada 4 alunos que sai da escola pública faz o Enem. Então, menos da metade consegue ter condições de fazer o Enem, muito menos ir depois para a faculdade, né? Muitos que vão sem preparo e desistem. Muita gente entra direto na faculdade, né? Nas faculdades que você não precisa do Enem, tenta ir no braço, na força, no peito, na cara e na coragem. Mas o problema não é nem pagar, que muitas vezes o cara também não consegue, mas é acompanhar. Imagina fazer direito sem saber português, imagina fazer engenharia sem saber matemática. Só para citar duas carreiras muito procuradas que dão um bom retorno financeiro, econômico, profissional, que é o que todo mundo pensa. Tá bom? Anotou isso? Pois é, aí você vai me dizer assim, poxa, professor, quem dera eu poder estar buscando fazer direito ou buscando fazer engenharia. Eu estou mais trabalhando aí de aplicativo, né, de moto, de carro, sou motorista, um entregador, estou procurando emprego de caixa de banco, no McDonald's, no Extra, sei lá onde, no Açaí, né, no Carrefour, seja lá onde for. E essa é a grande verdade para o jovem trabalhador que vem da escola pública, que é o pessoal da classe C ou ainda da classe D. E aí tem uma pesquisa hoje na Folha muito interessante, falando da crise da classe C, né? Em crise, a classe C virou o motor do bolsonarismo. Então, tá analisando os votos da classe C, tá? Mostrando que a classe C, que tem 95 milhões de habitantes, é a maior classe do Brasil hoje. A D e E cresceu muito, mas tem 70 milhões. Na classe C, que é o pessoal, vou ler aqui, classe C, segundo aí o IBGE e tal, são as pessoas que ganham de renda familiar de 2.030 a 6.125 reais, renda familiar, divide por 4. Nesse setor, né, por estado, a maior parte votou em Jair Bolsonaro e a menor parte da classe C, esses 95 milhões, votou em Lula. Então, quando você vê a maior parte das pessoas que está hoje nas ruas revoltada com o resultado das eleições é da classe C, geralmente, né? E algumas pessoas da classe A e B, que tem aí cerca de 40 milhões de pessoas, pessoas com renda acima de 6.125 reais por mês, acima de 6 mil já é classe. Você vê que uma renda no Brasil é baixa, né? Eu tenho falado sempre isso. Renda baixa em geral. Mas enfim, alguns também estão lá, né? Então entre B e C é que vai estar. B e C. Tá, só para identificar a renda, eu não vou aqui julgar, já tenho os meus vídeos, vejam lá o que eu acho sobre esse movimento, isso não interessa aqui agora. O que uma coisa tem a ver com a outra? O que tem a ver com a classe C com o Enem? Bom, é esse pessoal que está trabalhando, que eles falam aqui, por que eles são afetos, gostam do discurso do Bolsonaro, votaram e apoiaram o tempo todo, até no último momento. Está dizendo aqui o analista Rafael Cortez, analista político da Folha. Abre aspas. O Fique em Casa e Economia Vê Depois, repetido pelo presidente durante 2020 e 2021, teve forte apelo entre esses eleitores da classe C, porque eles dependem muito da informalidade. Na verdade, essa ideia de empreendedor individual, MEI, empresário de si mesmo, é a informalidade. Então o cara ele sabe que se ele não trabalhar, ele não come. Então ele ganha cada dia de trabalho. Está trabalhando nesse momento, entregando e tal. É o que eu digo, as ruas estão sempre vazias, a não ser pelas viaturas de polícia e pelos entregadores e os motoristas que ficam girando aí, circulando 24 horas. Então se chegar para esse cara e falar, faz cursinho, faz vestibular, faz Enem para você vai para a faculdade o ano que vem, fala, para que vou interromper o meu trabalho aqui, deixar de ganhar meus 2, 3, 4 mil reais por mês, que isso é a classe C,
para estudar, entendeu? Então eles já rejeitam esse discurso da gente, os professores. E aí você vê uma oposição entre o que a gente diz, o que a gente representa, nós os professores, e quem chama esse cara para estudar, e o que representa a realidade objetiva dele do dia a dia. Só que na cidade grande como São Paulo, Belo Horizonte, as cidades, as capitais, aconteceu um fenômeno que esse pessoal parou de pensar 100% desse jeito e votou contra o presidente porque não viu tanta vantagem nisso de você ficar trabalhando, pegar Covid e morrer, como muitos deles tiveram. Quem mais pegou Covid do povão foi quem estava no ônibus ou esses caras que estão trabalhando no dia a dia. Quantos que não pegaram? Entendeu? Não estou falando só que morreu, né? Mas pegaram, né? O número de casos que nós tivemos foi recorde mundial. Procure nas minhas postagens, eu tenho lá o gráfico da Universidade Americana de Brown, mostrando que o Brasil, entre os países de maior população e os países que mais tiveram casos, foi o que teve o maior número de doentes e de mortos por milhão de habitantes. Então a proporção foi exagerada, tá certo? Então isso abalou um pouco essa confiança no discurso do presidente, porque ele até o último momento manteve esse discurso, né? Vão ficar na rua e ele falou assim, a resposta dele foi: a Covid a gente vê depois, vamos ver a economia primeiro. Então a resposta dele foi inverter a lógica do que eu falei até agora. Ouve tudo isso, pensa bem e entenda como isso reflete no Enem. É esse cara que deixou de ir prestar o Enem. Por isso que o resultado é que hoje, 1 em cada 4 alunos da escola pública faz Enem. O Enem foi mirrado esse ano, se comparado com os anos anteriores. Então tá aí uma boa explicação para a queda de participantes, as abstenções e etc. Saia da caverna, reflita comigo, põe aqui a sua opinião e vamos debater. Repasse esse vídeo. Vamos fazer uma corrente. Fique ligado. Se a gente não fizer essa corrente, ninguém vai fazer por nós, bicho. Vamos discutir o que nos interessa. Põe a sua opinião, seja ela qual for, sobre o que eu falei aqui. Dá para perceber que tem mais de um lado para defender nessa discussão. Tudo bem? Então vamos ver qual é o seu. Até a próxima. Saia da caverna, fique conosco e até mais.